E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio de Segunda Popular. E hoje vamos falar de um neoclássico. Vamos falar do quase um dos meus filmes preferidos de Cyberpunk. Vamos falar de Blade Runner 2049. Um grande filme que saiu de 2017. Quando eu vi a data, fiquei assustado. Já faz 7 anos que esse filme saiu. Do Denis Villeneuve. Se você não sabe quem é o Denis Villeneuve, alguns anos depois desse filme, ele foi fazer Duna 1 e Duna 2. Que eu e o Frog não nos divertimos tanto. Tem o nosso episódio aí. A gente achou legal, mas não o suficiente. E essa ideia, apesar de eu sempre falar de Cyberpunk e gostar muito, né, de hype, essa ideia foi do Frog. Então, primeiro de tudo, Frog, por que nós não estamos falando do Blade Runner original? Pô, assim, com todo respeito ao original, mas ele é difícil, viu, velho? Não tô falando que ele é ruim. Longe de mim falar que o primeiro é ruim. Mas a questão é que ele é difícil de assistir. Ele é, tipo, lento, a produção é bem a estética dos anos 80. E também tem um ponto que eu acho que os temas que são abordados num também são abordados nesse. Só que eu acho que um pouco mais aprofundados, inclusive, e um pouco mais atualizados. Porque é muito louco isso, né? Porque a gente tá falando do Blade Runner 2049, porque da perspectiva do Blade Runner original, 2049 seria um futuro distante, não, um futuro longínquo. E não é mais, né? A gente tá há 20 anos de 2049, então lembrando que 24 anos atrás era os anos 2000, você estava vivo nos anos 2000, provavelmente, você que está ouvindo a gente. E no final é porque eu gosto mais do 2049 também, eu acho ele mais da hora, acho ele mais bonito, os efeitos são mais legais e tudo isso. Então, essa é a minha justificativa, mas vocês vão entender também porque tem muita coisa boa pra falar desse filme. As coisas têm uma ordem. É o que fazemos aqui. Mantemos a ordem. O mundo é construído sobre um muro que separa as espécies. Diga a ambos os lados que não há um muro. E você comprou uma guerra. Você é policial. Eu já tive seu emprego. Eu era bom nisso. Eu sei. Olha, eu já falei isso em algum episódio, não lembro, mas eu vou voltar aqui. Tem episódios que eu e o Frog, a gente fala de coisas que a gente gosta muito, tipo anime, uma brisa que os dois queriam gostar muito. Tem episódios que eu e o Frog, a gente, tipo, gasta onda pra falar de um bagulho, e o filme nem é tão bom assim. E tem episódios, como o de hoje, onde os dois vão fingir que são cinéfilos. Essa é a brisa. Porque, assim, Blade Runner é muito um filme que, assim, não é arrastado, Frog, não é lento, é contemplativo. Pelo amor de Deus. Então, esse episódio vai ser só isso, tá? Vai ser do começo ao fim, vai ser dois caras falando como eles gostam de cinema. Porque eu gosto muito mais do primeiro. Mas o Frog queria muito gravar esse aqui. Eu falei, beleza, eu vou assistir essa porra de novo. E beleza, vamos começar por aí. A primeira brisa cinema que eu quero falar. Meu Deus, que fotografia linda. Claro. Oh, vai se fuder, a fotografia desse filme é muito bonita, vai tomar no cu, que filme bonito de assistir, é muito cinema, eu sei, mas assim, a fotografia, a cor desse filme é legal, e caso você não faça ideia do que é Blade Runner, é difícil de explicar o que é Blade Runner, eu acho que é isso. É um clássico, é um dos pais do Cyberpunk, vamos dizer assim, com Harrison Ford lá nos anos 80, e foi um completo fracasso, tá? O Blade, na época, inclusive, foi um fracasso de crítica e de público. E aí ele é um daqueles filmes que, com os anos, né, virou cult. Então é um filme meio preto e branco, ele é um filme meio noir, então é de um detetive, e tem prostitutas e criminalidade, mas um filme futurista. E aí o Blade Runner 2049 é uma sequência direta, né, então passa-se alguns anos depois do primeiro, e assim como o Cyberpunk, acho que ele traz todas as discussões sobre racismo genético, que eu acho uma coisa curiosíssima de se trabalhar num filme. Ele fala sobre trabalhadores, fala sobre como a gente vai ser utilizado como ferramenta, por aí vai. Então assim, recomendo muito os dois, dicas de passagem, assim, fora a piada da fotografia e de ser um filme noir e tal, pra gente voltar numa temática que a gente fala muito, porque é uma temática que fala do trabalhador, fala isso do que a gente comenta aqui sempre, né? Que é o Cyberpunk. Né? Tanto no primeiro filme quanto no segundo, e sem dar grandes spoilers, porque os dois filmes têm um spoiler muito legal que eu acho que estraga um pouco a experiência, mas pra mim eles falam muito sobre como o trabalhador ele é descartável. Porque nós somos descartáveis hoje em dia, não pense que não.
Mas o filme, ele trabalha assim, se a gente conseguisse fazer humanos engenhados, que é mais ou menos isso, são humanos que são criados em laboratório, pra ter um trabalho específico. Então tem humanos mais fortes que vão trabalhar levantando pedra. Tem humanos mais rápidos que vão trabalhar fazendo alguma coisa. Tem humanos prostitutas, são androides criados pra serem prostitutas. E aí isso vira uma discussão pra escravidão, entre outras coisas. Mas aí eu queria, tipo, abrir pro Frog, então assim, beleza, você gosta mais desse. O que te pega no 49, assim, que você fala assim, caralho, tem alguma coisa ali? Cara, é que eu acho que assim, existe uma mudança de perspectiva do protagonista. Porque, tipo, o primeiro, quando a gente tá... A temática do primeiro é um humano investigando, humano artificial, que eles chamam, né? Essa brisa desse humano produzido artificialmente, que pleiteia a liberdade. Essa é a temática do filme, do primeiro. No segundo, a gente tá falando de um humano artificial que caça outros humanos artificiais que seguiram o movimento, que estão seguindo, enfim, questões, com o movimento desse humano artificial do primeiro filme. E aí, então, portanto, há uma perspectiva de repressão no segundo filme. Enquanto um era, tipo, uma perspectiva investigativa, e aí tem toda uma discussão de pleitear a liberdade, de coisas assim, que é uma discussão muito boa e muito profunda, eu acho muito bom nesse aspecto, o primeiro filme, tipo, uma discussão muito da hora disso. O segundo filme, eu acho que ele já muda a perspectiva de abordagem sobre todas as discussões do primeiro. E aí eu acho muito interessante, que é, tipo, entre uma perspectiva de... O primeiro a gente tá falando de um externo, olhando para um outro objeto, para que tá entendendo liberdade de uma perspectiva diferente, que ele não tem acesso. Dessa vez, no segundo filme, a gente tá olhando para um interno, olhando para um movimento de libertação, né, de humanos replicados, mas como agente repressor. Qual é o paralelo que eu faço? A gente tá olhando uma perspectiva exterior, e aí, né, esse racismo genético, etc. Nesse aqui, a gente tá falando essencialmente de consciência de si. O cara, né, o protagonista do segundo filme, sabe muito bem que ele é um humano replicado. Ele vive a experiência plenamente, tipo, em plena consciência disso, aceita, inclusive, sem muito questionar, essa experiência de ser um humano replicado. A partir do momento que na cabeça dele existe a possibilidade dele ser diferente, dele ser uma pequena exceção nesse mundo, ele já questiona tudo, ele já muda toda a perspectiva de mundo dele. Ou seja, enquanto ele se entende enquanto indivíduo pertencente àquela classe, já muda toda a perspectiva e ele já, enfim, deixa de ser um agente repressor. E aí é por isso que eu gosto mais do segundo. Porque pra mim é consciência de classe. Então pra mim o segundo é mais sobre consciência de classe do que o primeiro. Vou te dar um mini momento nerdola, pra vocês verem como eu gosto do primeiro filme de tudo, né? No roteiro original, o protagonista do primeiro filme, que é o Harrison Ford, ele é um replicante. E a palavra, o que eles são replicantes, né? Só que aí no corte, o diretor não deixa claro se ele é ou não. Gera essa dúvida. Então não dá pra saber pelo filme, mas assim, se não tá no filme, ele não é. Acho que tem essa brisa, né? E eu acho que eu gosto disso no 49, realmente. O Kay, que é o protagonista, ele é desde o começo um replicante e, tipo, eu não sei se ele é de boa ou não, porque ele parece nem se permitir discutir se o que ele tá vivendo é bom ou não. Ele só existe, mano. E ele é meio, por ser um replicante, ele é meio secão, tá ligado? Ele é meio... Você não entende muito, não dá pra saber o que ele tá sentindo, se ele sente algo mesmo, ou o que ele tá pensando, mas claramente ele tem desejos. Ele chega em casa e ele tem um holograma de uma namorada, que é a menina que ele troca ideia, né? Um programa de menina que cuida dele. É uma simulação, assim, né? Isso. Mano, é uma assistente pessoal. É o chat GPT, vamos lá, é o chat GPT. É o chat GPT se ele pudesse ser uma mina, trocando de roupa ali, cuidando de você como uma esposa, né? Então ele tem algum tipo de desejo, porque ele ganha dinheiro também, desejo / necessidade de afeto, ele tem esse rolê, mas pra ele é tipo, mano, eu caço a minha própria raça e é nóis. Foda-se, não tem muito, né, o porquê. E esse é o ponto, o plot do filme é que ele acha que ele é especial. E eu acho isso muito interessante. E a gente tá vendo um filme de Hollywood, então a gente tá... isso é legal, acho que o filme brinca com a nossa perspectiva também. Porque a gente tá acostumado a ver o filme do escolhido. A gente vê Harry Potter, a gente vê Senhor dos Anéis, todos, pode escolher, Star Wars. A gente sempre assistiu a história do escolhido. Você não vai ver Harry Potter pra saber a história do Ron Weasley. Seria muito da hora ter o Harry Potter pela perspectiva do Ron Weasley, eu queria dizer isso. Mas, tipo, a gente não vai ver o amigo do escolhido. E aí o Kay, ele é um investigador, né? Ele é um caçador de replicantes, ele vai procurando pistas. E ele começa a ter uns sonhos, ele tem umas memórias, ele acha que ele é o escolhido. Ele é, tipo, o grande diferencial, ele é a grande coisa que vai vir. E esse é o ponto, tipo, independente do que acontece depois, a partir do momento que ele tem um lapso de esperança, ele caga tudo pros outros, não pra ele. Ele fala, foda-se todo mundo, foda-se o caralho. E ele começa a mentir, ele fala, mano, se existe uma fagulha de eu ser alguma coisa além do que eu sou, ele se agarra, tipo, ele quer primeiro descobrir o que é, né? Mas depois ele se agarra numa brisa, e eu acho que isso, sim, tipo, eu concordo muito com o Frog nessa linha, assim. Não é só esperança, mas também tem a ver com isso. Mas falta muito, a consciência de classe, ela vem pra isso, de dizer que dá pra ter uma vida melhor.
E uma vida melhor não é uma vida em que a gente vai ganhar mais dinheiro. Eu acho que esse é o ponto principal, porque a gente tá acostumado a achar que uma vida melhor a gente vai ascender no capitalismo e virar burguês, né? E de uma forma, ele tem uma micro momento em que ele fala assim, mano, se pá, mas só se pá, eu não sou merda. Eu não preciso ser isso aqui. Eu posso ser alguma outra coisa. E, mano, todo o movimento do filme se vai pra isso, né? E eu falo, caralho, que da hora, ele move a trama. E aí, enfim, um micro spoiler desse pedaço, que eu acho a parte mais legal, é que ele não é o escolhido. Ele não é a grande criança que vai resolver as picas. E eu fiquei, mano, da hora. A gente tá acostumado a ver sempre o escolhido. E isso, é muito fácil você resolver as coisas quando você é o escolhido, quando você é o Naruto, quando você é tudo, porque existe até uma brisa meio de predestinação, uma brisa meio católica cristã nesse processo. E eu acho da hora que, tipo, falando agora um pouco da nossa realidade, é isso, não existe escolhidos na luta. Existem líderes, mas existem infinitas outras coisas que são importantes para além da nossa liderança. Então, não existe o escolhido e você não tem que querer ser o escolhido. Você pode ser o mensageiro, você pode ser o guerreiro, você pode ser o administrador, você pode ser o cara que faz campanha, você pode ser outras coisas na luta. E essa mensagem do filme é da hora. Essa mensagem eu fiquei, caralho, tipo, a gente pode fazer muita coisa sem ser o escolhido. Eu vejo esse filme, tipo, como uma boa sequência de ideias do primeiro. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu não tinha tanta dimensão da discussão, e eu senti que ele era um pouco desconexo, né, do primeiro. E aí hoje, tipo, um pouco amadurecendo a ideia, refletindo sobre, pra mim, na verdade, ele é uma perfeita continuação. Porque o primeiro, a ideia a ser discutida é esse humano artificial que pleiteia a liberdade. Tipo, pô, eu quero não ser exatamente o que me criaram pra ser. Tipo, eu só quero viver minha vida, tá ligado? E aí tinha um aspecto que a vida deles durava pouco, que eles são projetados pra não durar muito, não sei o que, tem essa brisa. E aí, no segundo, a gente tá vivendo, né, no sentido de a experiência desse personagem, que tá fazendo exatamente o que o outro lutou contra, né, que é fazer exatamente o que criaram ele pra fazer, tipo, sem questionar e tal. E aí, a partir do momento que ele percebe que é possível ele ser um indivíduo, ele questionar, ele entender que ele tem as questões dele, ele tem vontades, desejos, que ele pode ser diferente, tudo muda. E aí essa é uma brisa, né? Que, tipo, primeiro a gente tava vendo um cara pleitear a liberdade e ele ser tratado como um terrorista por isso. No segundo é a mesma coisa. Ele é tratado como um terrorista, porque, inclusive, tem uma cena muito emblemática da chefe da polícia lá falando assim, mano, se você encontrar essa criança, mata, queima os arquivos, porque a existência dessa criança causaria um fervor social. Então, tipo, ela não pode existir. Tipo, a Brisa seria a primeira criança nascida naturalmente, mas a partir de um ser humano artificial, né? E aí isso em si seria uma grande revolta social. E aí eu acho isso interessante, assim. E esse filme traz vários questionamentos. Mano, o filme é, digamos assim, muito profundo nesse aspecto. Eu acho isso é muito válido, assim. Que é a experiência individual, né, desse cara, por exemplo, achar que ele é o escolhido, fazer ele se sentir especial de alguma forma, é o suficiente pra que ele entenda a necessidade dele se revoltar contra esse sistema. E a ponto de, mano, ele se tornar procurado, um terrorista procurado, digamos assim, né? E é muito louco, porque a gente vê uma trajetória desses personagens, tem toda a construção dele achar que ele é o escolhido, e aí tem a depressão dele quando ele descobre que ele não é o escolhido, e em seguida tem, entre aspas, a redenção dele, que é ele se sacrificar, quase morrer, pra que o escolhido consiga sobreviver e fazer parte do movimento. E aí eu acho que esse arco é muito bom e muito representado, porque é isso que o Terço falou, assim. É muito motivante você achar que é o escolhido. Mas eu acho muito mais nobre, eu acho que esse é um porquê da redenção, disso ser tratado como redenção. É muito mais nobre você sacrificar e se dispor na luta, sabendo que você não é o escolhido de Deus. Que você não é o próximo Lenin. Porque, tipo, não é essa brisa. Se a gente só lutasse, se a gente só se revoltasse, se a gente só criasse movimento pra achar que nós somos os escolhidos, que nós somos a mente brilhante, tipo, individualmente, não existia um movimento coletivo. E esse é um problema, inclusive é um dos porquês que o movimento comunista luta tanto contra o culto à personalidade. Porque não interessa o indivíduo em si no aspecto de, tipo, esse cara é um gênio, a genialidade dele é o nosso guia e tal. Isso não nos interessa. O que nos interessa é o aspecto social da parada. E aí, quando ele entende isso, da necessidade de um movimento coletivo, da criação de um movimento coletivo, que aí tem essa redenção dele e, enfim, né, a resolução do filme. Cara, eu acho muito bonito isso. Esse filme é muito bom. O filme é grande, tá? O filme tem quase... Acho que ele tem 3 horas ou quase 3 horas. Mas, tipo assim, no mesmo filme, o personagem começa como um aparato da opressão, que não acha legal, mas também não vê problema nenhum no que ele tá fazendo, pra
achar que ele é o escolhido pra depois ter a queda e falar assim, não é sobre ser o escolhido. Eu falei, é sobre ser o mensageiro, é sobre ser... E apesar dele não ser o escolhido, é ele que move a trama. Eu acho interessante essa linha. Ele move o processo junto com outros personagens que ele vai encontrando, né? E no final ele fala, mano, não era sobre ser sobre mim, né? Quando a gente fala de comunismo, envolvimento comunista, tem muito essa brisa de que... E aí, enfim, você é prático nessa linha, assim. É gostoso quando as pessoas falam que você tá certo. É gostoso se sentir importante. Todo mundo quer se sentir importante. O filme, ele fala muito, e o Kay tem esse processo de querer ter a existência dele validada. Eu gosto que ele não se sente validado ali por ser um replicante, e ele tem a namorada dele, que é o holograma, e tem essa proto-discussão também do tipo, tá, ela simula o amor, porque ela é um produto, e tem a hora no filme que ele, tipo, olha uma propaganda dela, onde ela vai dizer o que você quer, então uma IA faz isso, até como a gente fala no Her, no outro episódio também, né? A gente vai se apaixonar pelas IAs, porque as IAs vão dizer o que a gente quer, porque a máquina vai dizer o que a gente quer, é pra isso que a gente criou a máquina, inclusive. Mas existe a discussão de que, filosoficamente falando, a menina também existe naquele processo. E ela também quer a existência dela validada. Porra, é legal, são camadas interessantes. Cinema, porra, aqui são dois cinéfilos. Vocês têm que entender. Filme preto e branco, tá ligado? Filme da Escandinávia que só a gente viu. Eu fui num festival de cinema semana passada, é sobre isso. Muito bom. Mas, tipo, a gente busca, o ser humano, a gente tem essa necessidade de validação. A gente quer acreditar que a gente tá fazendo algo importante, algo útil, que a gente, tipo, que as pessoas vão se importar se a gente morrer amanhã. E ao mesmo tempo, eu sinto que o filme, ele fala sobre isso e ele é um pouco pessimista. Porque é isso, todos os personagens do filme quase vão descobrir que eles são só mais um. E no final, que é assim como no primeiro filme o protagonista tá numa chuva, e no caso é neve, né? Então tem essa brisa, ele tá, tipo, sentindo as coisas. É exatamente uma linha que tem no Mob Psycho, que é justamente por ninguém ser especial, que a gente pode fazer o que a gente quer, que a gente pode ser especial pra duas pessoas, né? E a jornada do Kay vai muito nessa linha de eu não sou um zero à esquerda, eu também não sou Jesus Cristo, mas eu fui especial pra minha namorada holográfica, eu fui especial pra 2, 3 pessoas, isso deveria nos bastar. Mas acho que a gente tem essa brisa capitalista mesmo, megalomaníaca, de achar que a importância que se faz na Terra é pelo número de pessoas que vão lembrar da gente, né? Pelo número de coisas que a gente deixa. E eu gosto que o filme ele é mais simplista nesse sentido de, mano, todo mundo é especial de uma forma diferente, tá ligado? Você pode acreditar no seu rolê, você pode fazer a sua brisa, e a gente precisa se validar antes de se validar pelo nosso legado. O que você quer? Eu quero lhe fazer umas perguntas. A chave do futuro finalmente é desenterrada. Traga ele pra mim. Eles sabem que você está aqui. Eu sempre disse, você é especial. Apesar dele ser comprido, tem muitas temáticas, acho que, tipo, tem momentos que passa, tipo, essa questão, né, a temática geral, assim, do Blade Runner desde o primeiro filme, tem a ver com descartabilidade do trabalhador também, né, no sentido de esses replicantes são criados pra serem literalmente trabalhadores descartáveis. E a gente começa a trama do Kay sendo literalmente um trabalhador descartável, que não tem nome, que se morrer foda-se, cria um outro pra repor no lugar, etc. E, tipo, literalmente fabrica um outro. Mas tem um ponto, tipo, e aí tem essa questão da simulação também, do que é real e o que não é real, da esposa dele ser real ou não, o quanto ela é real a partir do momento que ela anda com ele, vive o mundo real com ele, se diferenciando das outras, o quanto ela é personalizável, várias questões que, tipo, eu acho que tem pequenas discussões que permeiam a discussão central desse filme, que são muito interessantes, mas, enfim, eu acho que tem esse ponto que o tema principal, tanto do primeiro quanto desse, é o papel do indivíduo, né? Essa questão de, tipo, se entender enquanto indivíduo, perceber-se enquanto indivíduo e que, tipo, papel você tem no mundo enquanto indivíduo. E aí eu acho que é aí que a gente entende um pouco da crítica a ser feita, né, nesse aspecto do filme ao sistema capitalista, que é o capitalismo, ele dá primazia à experiência individual, né? O que importa é a experiência individual. E aí seja no aspecto do consumo, no aspecto da personalização, porque tudo é melhor se for personalizado. E aí, enfim, né, tem essa questão de essa contradição que a gente vê nessa esposa dele no filme, que é, ao mesmo tempo que ela é um produto de massa, que, enfim, qualquer um pode comprar esse produto digital, ele se personalizar a você e a ponto dele, por exemplo, se apaixonar por ela, tem uma questão que eu acho que é
Eu não diria contraditória, mas eu acho que tem essa questão da contradição, que é a das memórias no filme. Porque uma trama principal dele se entender enquanto esse escolhido, e aí a gente depois descobrir que ele não é o escolhido, é as memórias. Porque o escolhido no filme, a pessoa que é escolhida, né? Spoiler, mas enfim, o filme é velho, foda-se spoiler. É a pessoa que fabrica as memórias. E as memórias são fabricadas. E aí a única memória que não é fabricada é a linha de conexão dele com a pessoa escolhida. E aí eu acho isso muito louco, porque existe uma personalidade implantada nesses seres humanos artificiais através das memórias. Então, as nossas experiências que criam nossa personalidade, e isso é criado nesses seres humanos artificiais a partir das memórias. E aí a brisa dela é que quanto mais real, e aí a ideia dessa memória ser imperfeita, inclusive incompleta, torna-se mais real, né? Porque é isso, a gente não lembra dos mínimos detalhes de todas as experiências da nossa vida, principalmente quando a gente era criança, etc, as mais longínquas, conforme vai e tal. E aí eu acho essa discussão muito interessante, assim, porque o que nos torna indivíduos, o que nos diferencia dos outros são as nossas experiências, né? A nossa vida, é viver a vida. E aí é muito engraçado, porque isso significa que nós só somos nós por causa do coletivo, não por causa do indivíduo. Por causa das nossas experiências coletivas. E aí o exemplo que eles dão no filme, inclusive, que ela tá criando uma memória de aniversário. De uma criança, tipo, apagando velas de aniversário. Aquela experiência, mesmo sendo fabricada, ela só existe porque ela é coletiva. E aí eles têm que fabricar a ideia de um aspecto coletivo. Eu acho que isso entra em um pouco em contradição com a própria ideia de descartabilidade do ser humano, da primazia do indivíduo. Porque é aquela grande questão. Não existe indivíduo sem coletivo. E não existe coletivo sem indivíduos. Então não dá pra, tipo, existir um sem outro. Mas existe claramente uma necessidade primordial de que o coletivo exista. Porque senão não há indivíduos. E eu acho que esse filme, pra mim, ele traz essa questão contraditória. Porque ele faz uma trajetória, o personagem, né, o Kay, ele faz uma trajetória de ser um indivíduo isolado. E aí, conforme ele vai tendo novas relações sociais, seja, tipo, né, através dessa investigação, mas tudo começa com a primeira interação que ele tem logo no início do filme, que é a missão que inicia o filme, que ele começa a ver que as relações são, na verdade, essenciais e são o que dão caminho pra ele. Tanto que dá pra entender que ele até fica meio amigo do Deckard, né? No final do filme, assim, ele fica brother dele. Até 80% do filme, ele jurava que ele tava indo atrás do pai dele. Ele achava que ele tava procurando o pai dele, que ele tava procurando uma relação familiar que ele não sabia que ele poderia ter, porque, enfim, ele é um replicante, ele não teve acesso a isso, né? E eu acho muito doido. Cara, é legal, tipo, o personagem é bem escrito e o Ryan Gosling, acho que ele atua bem nesse sentido de que, tipo, ele se permite ser humano de vez em quando. Ele finge que ele tem um jantar gostoso, ele finge algumas coisas, só de vez em quando, né? É isso, ele tenta ter uma relação com a menina virtual dele e ele se preocupa com ela, ele sai pra comer alguma coisa na rua de vez em quando e tal, né? Resumindo uma frase que o Frog falou, tipo, que tem no filme, que é legal, quando ele encontra a resistência, né, que é essa galera, a mulher fala, nos rebelar é a coisa mais humana que a gente pode fazer. Porque é isso, também tem uma discussão de escravidão, de trabalhadores e tal. De curiosidade, assim, aí é uma perspectiva minha. Eu acho que esse filme deveria ter uma sequência. Minha teoria pessoal, eu acho que esse filme foi feito pra ter uma sequência. Porque, tipo, essa parte da rebelião, ela é construída bem, mas ela aparece e depois foda-se. E a gente nem sabe o que acontece. Só que esse filme, o que ele rendeu de dinheiro foi 250 milhões, que foi mais ou menos o custo dele. Então, assim, eu fui pesquisar. O filme custou mais ou menos 250 milhões, tipo, com propaganda, e ele rendeu 250 milhões. Então, assim, o filme não se pagou, tá? O filme tem que render mais ou menos 2 a 3 vezes o custo dele pra se pagar normalmente. Então, assim, foi um flop no sentido econômico, mas as críticas são boas, o público gostou, foi só, tipo, não vendeu. Então eu acho que teria uma sequência, talvez com outro protagonista, alguma outra coisa, outro personagem, talvez ou não. Mas é interessante não ter uma sequência justamente por isso, porque justamente por não ser um filme sobre protagonismos, é um filme meio de capítulo, sabe? Por acaso a gente viu um pedaço da vida desse personagem e acabou esse pedaço da história e a vida vai continuar sem o resto dessa história, assim. E falando de cyberpunk, a atmosfera é 100% cyberpunk, então tem toda aquela coisa da hipersexualidade, da prostituição e do que a gente tá acostumado. E, mano, já era um pouco... A gente fala isso, o Blade Runner original em 80 e pouco é assustador, porque parece muito com o que a gente tá. A gente vive quase na mesma realidade que esse filme. A única coisa que não tem é o humano engenhado. É a única brisa que o filme viaja. Todo o resto, mano, o filme de 2017, ver a namorada feita de IA, com a IA que a gente tem hoje em dia, eu falei, mano, isso é assustadoramente real. É plenamente possível. Talvez não fosse um holograma, porque isso aparentemente a gente não foi tão longe ainda. Mas, cara, a namorada virtual de celular já existe. Já tem aplicativo pago e os caralho que você consegue ter. Essa sátira, na verdade, do trabalhador descartado. Porque, mano, não falando sobre a polícia, a instituição polícia, falando sobre uma pessoa que é policial. É a mesma coisa nesse sentido. É uma pessoa
cujo trabalho dela é ser uma ferramenta de opressão do próximo, do próximo trabalhador. Tem pessoas que gostam disso e talvez sejam sociopatas, tem pessoas que não gostam, mas estão ali, mas enfim, o problema não é você gostar, não, o problema é que a roda gira. E o Kay, ele se permite nesse momento, como uma força armada, inclusive, né, como braço armado, e no caso o filme não questiona que, tipo, é o braço armado de uma elite capitalista, porque o grande vilão do filme, que é o cara que aparece pouco, que é o Jared Leto, ele é o bilionário. E, mano, essas partes mais escritas do filme, mas, tipo, o bilionário faz o que ele quer e no modo caralho. Tipo, entram na delegacia e matam a delegada. Porque foda-se, porque sim. E aí eu fiquei, tipo, tá, à primeira vista é mais esquisito, mas no universo Cyberpunk, que não é tão surreal também, se for pensar, é exatamente o que acontece. Quem tá atrás das coisas da trama é o vilão, que é um bilionário, né? E, mano, estranhamente vira um filme sobre família. Tá ligado? Tipo, estranhamente vira um filme sobre família, mas a mensagem final é muito sobre... Não precisamos ser especiais, a gente faz o nosso rolê ser especial e o coletivo. Tipo, o Frag já falou muitas frases que me pegaram ao longo da militância, né? E uma das que a gente mais repetiu que me pegou, assim, foi que o indivíduo, ele floresce perante o coletivo. A gente precisa, e como ele falou agora no outro programa, a gente precisa do coletivo, porque a gente nem se entende como nós sem ter algo alheio a nós, né? E a jornada do Kay em entender que ele pode ser especial fazendo parte de algo especial e não porque ele é especial, cara, é da hora mesmo. Tipo, esse filme eu assisti no cinema, eu nunca tinha revisto, então ele me pegou mais de surpresa, assim, quando eu fui rever agora pra gravar o episódio. É melhor do que eu lembrava, mas é 100% uma vibe, tipo, mano, entra no modo cinéfilo, vê a fotografia, eu vou deixar essa piada aqui. O filme é lindo. Eu vou deixar essa piada aqui, porque eu falei em off, eu vou repetir porque ela é boa. Mano, esse cara, 4 ou 5 anos depois, fez Duna, e as cenas de areia do filme são iguaizinhas Duna. Se você, mano, sério, se você tirar de... Mano, pega a cena, tira de contexto, mostra pra alguém sem falar que não é Blade Runner, a galera vai achar que é Duna. Então, provavelmente Duna 1, Duna 2 foi filmado em 2017 também, e ninguém contou. Cara, a gente tem pouco material de Blade Runner. A gente tem 2 filmes, eu acho que deve ter algum jogo, se você pesquisar aí. Tem muita coisa inspirada. Novel, alguma coisa assim. Assim, a gente tem muito jogo, série, livro de Cyberpunk, então tem muita coisa inspirada. Mas é uma pena, porque é muito da hora. A ideia conceitual do projeto é muito, muito, muito boa, assim. Então, recomendadíssimo, assim, é um filmaço pra você que curte. Mano, ele não é tão parado quanto o primeiro, então se você quer, tipo, ver um filme de ação, eu acho que ele funciona. Mas, não sei se é o ideal. Ele é bom. Mas, ele tipo, é bom em todos os aspectos, velho. Tipo, as cenas de ação são bem feitas, tem perseguição, tem tiro, tipo, você pode curtir por isso, assim. E é um filme gostosinho, é um filme melhor do que eu lembrava, tipo, diria isso, desenterrem esse filme. É um filme que eu acho que daqui uns... Tá cedo ainda, mas daqui uns 20 anos, eu acho que ele vai ser a mesma coisa do Blade Runner original. Vai ser um neoclássico. Pra mim, esse filme é bom. Tipo, genuinamente, assim, bom. Então, assim, é uma das poucas vezes que eu vou falar assim de boca cheia, tipo, recomendo esse filme hollywoodiano, assim. Porque, cara, ele é uma continuação de um filme que já era bom. De um universo bem construído, assim, de tipo... É aquele negócio, já falei isso em outros episódios também. Eu sou um pouco enviesado pra falar isso, porque eu gosto muito da estética cyberpunk, da crítica do movimento cyberpunk, né? O hipercapitalismo, essa extrapolação do capitalismo atual pra estética cyberpunk. Eu acho muito forte, normalmente muito precisa, assim, né? Então eu acho muito bom. Então eu gosto muito e me atrai muito a estética e tal. Mas eu acho que, tipo, a construção do roteiro e da história desse filme é muito boa. É muito boa. E eu acho que tem discussões profundas e que chocam quem não tá esperando, assim, honestamente, assim. Quem vai assistir meio despretensioso, assim, e presta atenção e entende, porra, é muito bom o filme, cara. Então eu recomendo fortemente. Ele é comprido e é denso, como eu falei, apesar de ele ser comprido, ele é denso. Mas eu recomendo fortemente esse filme. Eu acho que vale muito a pena e eu concordo com você, mano. Eu acho que ele vai ser um clássico do nosso tempo, assim. Pra fechar só, se você gosta da vibe, porque a gente já falou de Cyberpunk algumas vezes, né? Agora a gente tem praticamente a trinca completa. A gente tem episódio de Ghost in the Shell, a gente tem episódio de Akira, a gente tem episódio de Robocop e agora nosso episódio de Blade Runner. Vamos ter que fazer, sei lá, mais um Matrix da vida pra gente ter mais coisa cyberpunk. Então, recomendadíssimo. Lembrem-se que todos somos descartáveis e não namorem que é pilha errada. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta.
Este podcast foi editado por Nate Clayman.